Palavra de vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 22 de maio de 2026, sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. O evangelho que nos é oferecido é extraído de João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Amigos ouvintes, o Senhor Jesus Cristo, ao realizar a sua Páscoa, manifestou um amor incondicional para cada um de nós. Libertou-nos do pecado, abriu-nos as portas da salvação. Somos o povo de Deus, reunidos na fé, na esperança e na caridade. Estamos para celebrarmos a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Igreja. Peçamos ao Cristo e ao Pai que nos envie esse Espírito da verdade para nos ensinar toda a verdade, proveniente do coração do Pai e do coração do Filho também. E que o Espírito Santo possa ratificar a unidade da Igreja, fazer com que prevaleça a comunhão entre os cristãos, que os cristãos se perdoem, que os cristãos se deem as mãos, que os cristãos unam os seus corações numa só fé, num só rebanho, num só pastor. No evangelho que acabamos de ouvir, o diálogo entre Jesus ressuscitado e Simão Pedro possui profundo valor teológico e simbólico. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Tu me amas? Retoma e cura aquelas 3 negações de Pedro durante a paixão. Ao final, é justamente sobre este amor sincero, embora imperfeito, que Jesus confia a Pedro a missão de apacentar o seu rebanho. Pedro é ser humano, ama Jesus profundamente, mas todo amor humano é imperfeito, susceptível à queda, a retroagir, a sentir medo, a negar, como Pedro negou Jesus 3 vezes na hora em que Jesus foi preso. Mas mesmo assim Jesus deu a oportunidade a Pedro de se reconciliar, reafirmando 3 vezes que o amava. E Jesus não voltou atrás. Aquele que negou, Jesus entregou o poder das chaves da igreja e do reino dos céus também. Se tornou príncipe, o primeiro dos apóstolos. Então, amigos ouvintes, o pastoreio autêntico nasce da experiência de ser amado e perdoado por Jesus. E é esse amor que capacita Pedro a guiar os demais com compaixão e fidelidade. Oremos pelo Santo Padre, o Papa, que é o sucessor de São Pedro, para que, cingido por Jesus, ele possa ir a lugares onde ele nunca pensou e não gostaria de ir, e que tenha a coragem
vinda do Espírito Santo, para poder ser o vigário de Cristo na face da terra. De segunda a sexta, às 5h50 da manhã, ouça na Excelsior Recôncavo a mensagem de nosso pastor no programa Oração por um Dia Feliz, com Dom Antônio Tourinho Neto, bispo da Diocese de Cruz das Almas.